Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tá tudo bem aí, meus irmãos? Graças a Deus, né? Vamos ler o livro de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos presentes à noite. Também eu quero cumprimentar todos que estão online, né, assistindo pelo nosso canal aí no YouTube. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Lucas, primeiro vem Mateus, depois tem o livro de Marcos e depois tem o livro de Lucas, capítulo 16. A gente vai ler o versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Então todos acharam, né? Eu vou ler aqui. Capítulo 16 de Lucas, e versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. E, chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Só até aqui. Pode tornar o seu assento e que Deus te abençoe. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar uma mensagem bíblica sobre a vida e a morte. E eu gostaria de começar aqui meditando com vocês o que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 2, que escrito está: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Observe que esse texto de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, fala de morte eterna e de vida eterna. Partindo deste texto, todos nós somos três em um. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. O espírito e a alma é a parte espiritual e imortal, não morre. Já o corpo é corruptível, o espírito e a alma não morrem, são eternos. E segundo Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus fala assim: o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando a gente morrer, o nosso corpo ele vai voltar para o pó, porque todo ser humano, a sua matéria-prima é o pó.
lá em Gênesis, você lembra, né? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então o homem, ele foi feito desta matéria-prima que é o pó. Quando a gente morre, o corpo, eu fico imaginando aqui, e eu queria que você imaginasse aí comigo, um cortejo fúnebre, todo mundo chorando, e vários comentários ali no meio do grupo, dizendo, puxa, ele era tão bom, né? Nossa, eu lembro que eu joguei bola com ele, e aqui do lado, né? Aí vai, e puxa vida, eu lembro que a gente jogou videogame, e o outro falou que esse menino era uma bênção, me deu um presente, e está lá o corpo, nem se mexe, duro, de pedra, e aí vai, e aí tem um coveiro lá na frente, já abrindo a terra, e aí joga lá, joga não, né? Coloca o corpo lá, e vai jogando a terra, né? Vai jogando a terra, aí depois todo mundo chora, dá-se as costas, o corpo está na terra, mas o espírito e a alma, para onde é que vai? Sendo eles eternos. Então é exatamente nessa introdução que eu dei aqui, é exatamente o que Jesus está explicando, Natan. No capítulo 16 de Lucas, para onde vai o espírito e a alma quando qualquer pessoa morre? Se essa pessoa, ela for uma pessoa que em vida, ela entregou a sua vida a Jesus, aceitou o Evangelho, creu em Cristo, viveu para Cristo, morrendo dentro destas condições, essa pessoa morre, ela vai para o paraíso. O corpo fica na terra, o espírito, a alma vai para o paraíso. Diga comigo assim, ó, graças a Deus. Está parecendo a igreja do R. Soares aqui, né? Observe que já não é assim com o espírito, com a alma de quem morreu sem Cristo. Quem morreu sem Cristo não aceitou o Evangelho, não creu em Deus, não deu credibilidade à palavra de Deus, morreu sem querer nada com Cristo e com seu Evangelho, morreu. O espírito e a alma dessa pessoa vai para um lugar chamado Hades. E esse Hades está aqui no versículo 24 do capítulo 16, que diz assim, ó, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. No caso, o seio de Abraão aqui é literalmente hoje o paraíso. Só que o rico que morreu aqui está contando a história de um rico e do Lázaro, os dois morreram. O Lázaro foi para o seio de Abraão, que atualmente agora é o paraíso. O rico foi para o Hades. O que tinha lá no Hades? Ele explica aqui no versículo de número 24, e chamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na ponta, o dedo em água e molhe a ponta da minha língua, porque eu estou em tormento nesta chama. Então, o espírito, aí a alma, o estado espiritual daquele rico, ele estava em chama, ele estava em tormento, e ali é literalmente o inferno, o Hades. O Hades significa o estado, o intermediário de um morto que morreu sem Cristo e sem Deus, ele foi para o inferno, e esse lugar é um lugar de tormento. E não é só apenas um lugar de tormento, esse inferno. É um lugar da pessoa estar consciente porque está lá. Por que a gente percebe que esse rico, ele está com consciência do seu estado lá no inferno? Ninguém está lá no inferno dizendo, eu não sei porque eu estou aqui. Quem agora, no mundo espiritual, está no inferno, sabe por que está lá, está em chama, está em tormento, e é um fogo que atormenta, que queima, mas ainda isso, ainda não é o fim. O inferno
não é o fim ainda. O inferno é o início do eterno sofrimento. A pessoa que chegar no inferno, irmã Thelma, não tem mais como voltar para mais lugar nenhum. Do inferno ainda tem uma fase pior ainda, e essas fases são eternas. O que acontece quando a pessoa está lá no inferno? Primeiro, ela está em chama, está em tormento. Segundo, ela está consciente. Está tão consciente que no versículo 24, o rico fala assim, do capítulo 16. Meu pai, tem misericórdia de mim, meu pai, no caso Abraão. Manda Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo. Quer dizer, ele está consciente porque ele está lá. Está em tormento, está em chama. A coisa é tão feia lá, que o rico pede para que enviasse Lázaro, voltasse a ressuscitar, fosse lá. Ele está tão consciente, porque aqui no versículo de número 27 diz assim, e disse, rogo-te, pois, o Pai, que te mandes à casa de meu... Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. O negócio está tão feio lá, que o rico está em chama, ele quer que refresque a língua com um pouquinho de água, lugar de tormento, e ele está tão consciente que ele quer que o Abraão pede para Lázaro, que ressuscite a Lázaro, que volte lá para a família dele, avisar 5 irmãos, pelo amor de Deus, vocês busquem a Deus aí, busquem ao céu, para que vocês não venham para o inferno. E o inferno não é o fim. Eu gostaria que você repetisse comigo, o inferno não é o fim. Sabe o que vai acontecer? Quem está lá no inferno, o que vai acontecer depois? Aqui em Apocalipse, capítulo 20, se você quiser acompanhar, fica à vontade. Apocalipse, capítulo 20, no versículo de número 13, olha o que diz a palavra de Deus. Um dia, o próprio Deus, ele vai chegar e vai pedir às almas que estão lá no inferno, vai pedir para o inferno, das almas que estão lá, para passar por uma situação chamada juízo final. Diga comigo, misericórdia. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém aqui em nosso meio que quer ir para o inferno? Eu não quero ir. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de morte eterna. Não tem como voltar mais. A única oportunidade para se livrar dessa morte eterna que eu estou pregando aqui, a palavra do Senhor, chama-se Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, olha o que diz. Deixa eu só ler aqui o texto aqui para você ouvir. Diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ó o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que vai acontecer então com aquelas pessoas que foram para o inferno? É o que Jesus está explicando. Essas pessoas um dia elas vão sair de lá, de um lugar que já está sendo queimada, já está em chama, está em tormento. Elas vão comparecer diante do trono branco, do juízo final, e depois dali elas vão ser julgadas pelas suas obras más e vão ser lançadas no lugar chamado Lago de Fogo. A gente lendo isso aqui e entendendo essas verdades bíblicas, agora a gente entende o porquê da palavra salvação. O que leva uma pessoa para ir para o inferno? Para morrer eternamente.
Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, está escrito assim, e você sabe, ou se não sabe, vai ouvir agora: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele traz 3 tipos de morte. O homem nunca morreu, primeiro o homem Adão não foi feito para morrer, mas por causa do pecado ele morreu fisicamente. E por consequência também morreu espiritualmente. E por consequência, a pior morte de todas é a morte eterna. É quando a pessoa morre, a alma ou o espírito sai do corpo, ela morre sem Cristo, vai direto para o inferno. Depois do inferno, para o juízo final, largo de fogo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É ai, 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 eternamente. Mas o plano de Deus nunca foi morte. O plano de Deus é vida. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas olha o plano, mas que tenha o quê? Vida eterna. A única coisa que pode nos levar, ou me levar, ou levar qualquer pessoa para o inferno e ficar eternamente longe de Deus no lago de fogo, chama-se pecado. O plano de Deus para a salvação é esse, chama-se Cristo. Com o seu nascimento, com o seu ministério, com a sua morte e com a sua ressurreição. E alguém de repente que deve estar escutando essa pregação aí no YouTube, ou você que está aqui esta noite, a grande pergunta que a gente deve fazer: o que eu tenho que fazer porque eu não quero ir para o inferno? O que eu tenho que fazer porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero morte eterna? Observe que em Daniel capítulo 12, versículo 2, está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Você sabia que até quem morreu sem Cristo vai ressuscitar? Os que morreram com Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Mas os que morreram sem Cristo é mais ou menos assim: no dia do juízo final, quando Deus, em Apocalipse 20, versículo 3, pediu o inferno seus mortos, vai ter ressurreição. E ressurreição de quem? Dos mortos que morreram e foram lá para o inferno. O inferno dá os mortos, a pessoa ressuscita com o corpo, vai para o juízo final e depois é lançado com corpo, espírito e alma para dentro do lago de fogo. Mas o plano de Deus nunca foi esse, nunca foi morte para o homem. O plano de Deus é vida eterna. Aleluia. O pecado leva para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Meus irmãos, é o seguinte: eu gostaria que você desse um sorriso para alguém e diga assim: você vai morrer. Pode falar para ele, ó, seu tempo está passando, hein? Já pensou, você sai da sua casa, vai para a igreja para ouvir um negócio desse? Você vai morrer. Sai de casa, toma um banho, passa o perfume para chegar na igreja. Vai morrer. E vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Agora a grande pergunta é o seguinte, gente: a vida é muito passageira. Eu estou preparado? Olha que eu estou me incluindo, que é uma palavra de reflexão aqui, eu preciso me incluir nisso aqui. Será que estamos preparados mesmo para a vida eterna ou para a morte eterna? A única coisa que nos faz escapar do inferno é Cristo. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Alguém pode falar assim, puxa, então eu vou para o inferno, porque o que eu tenho de pecado não é brincadeira. Se o pregador falou que é o pecado que leva para o inferno, eu já estou indo. Mas tem uma solução para o pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, o caminho que nos leva para Deus e que nos livra do inferno é confessar. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 3, fica mais sério ainda, porque tem gente que confessa, mas não deixa. Você sabe qual é o maior problema da nossa geração? É confessar e não deixar. Culto virou um confessionário. Ô, Senhor, perdoa. Aí sai daqui, faz de novo. Vem de novo, perdoa. Sai daqui, faz de novo. Vem, Senhor, perdoa. Sai daqui e não muda. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas os que as confessa e as deixa, esse aí vai alcançar a misericórdia. Então, o grande segredo é que Deus, Ele perdoa. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é reconciliação. Porque a palavra de Deus fala assim que Deus nos reconciliou em Cristo. Então, se a gente crer na morte de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, lá em Romanos no capítulo 10, e aqui eu vou encerrar a mensagem, que eu não quero ser muito extenso. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Romanos capítulo 10, versículo 9, fala sobre a confissão. Diz assim o texto, Romanos 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E eu finalizo aqui no 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Você sabe qual é a coisa, você sabe qual é a maior razão, o que dá sentido de ser cristão? É a convicção da vida eterna. Porque se eu estiver pregando aqui, igual eu estou pregando agora, ou servir a Deus, está renunciando esse mundo aí com um monte de coisa, e não ter a convicção, a certeza da vida eterna, isso aqui para a gente é em vão. O que dá sentido da gente estar aqui adorando, louvando, exaltando, é porque a gente entendeu que quando a gente morrer, a gente que entregou a vida para Cristo, a gente vai morar eternamente com Deus na glória. Essa é a maior convicção que um cristão deve ter. Agora, interessante é que a gente não serve a Deus. Vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, eu não estou aqui na igreja porque hoje, atualmente, eu estou como um pastor interino aqui. Não é isso que me dá sentido aqui. Um dia os discípulos pensaram que a alegria maior era o serviço que eles prestavam, ou as coisas que eles estavam vendo. Aí Jesus, ouvindo eles, quando foram 70 enviados para uma grande missão, os 70 voltaram dizendo: Senhor, a gente foi lá no teu nome e a gente mandou Satanás sair, o capeta saiu, a gente está aqui, todo mundo está feliz aqui. Está todo mundo alegre, porque no teu nome os demônios nos sujeitam. Eles estavam felizes demais.
Aí Jesus falou assim, não, vocês não entenderam nada. Não é o serviço que é para vocês ficarem alegres. É até bom, mas a alegria de vocês tem que estar acima desse serviço. E qual é? A alegria tem que estar na onde? Aí Jesus falou assim, alegrai-vos antes, porque vocês têm o nome escrito no céu. Então nós estamos aqui adorando, exaltando, glorificando, porque nós temos o nome escrito no céu. Glória a Deus. E você que está ouvindo aí pelo YouTube, não importa o que foi que você fez, Jesus tem o poder de te reconciliar para Deus, te perdoar. E aceite quanto é tempo, porque nós estamos no tempo do fim. E eu costumo dizer que essa salvação, ela realmente é bem individual. Não dá para me salvar ninguém, ninguém consegue me salvar. É só uma decisão pessoal sua. Você já parou para pensar hoje? Se você morrer agora, para onde está indo a sua alma? A vida que você está vivendo hoje, não que a salvação seja pelas obras, mas a vida que você está vivendo hoje, ela diz na sua consciência que você está caminhando para o céu ou para o inferno? Eu preciso pensar. Porque, gente, evangelho não é só isso aqui, pregar, cantar, louvar, é uma bênção, mas trata-se de vida e de morte eterna. Eu entrei lá eu tenho um quartinho lá em casa lá que eu fico lendo a Bíblia lá, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar isso aqui? Prega isso aí. Eu falei, tá bom. Glória a Deus. Meus irmãos, já está acabando. Nós não estamos nos últimos dias, nós estamos nas últimas horas. Agora é tempo da gente buscar a Deus e ganhar almas, porque trata-se de vida eterna ou de morte eterna. Você está entendendo a pregação aí? Se você morrer agora, para onde você vai? Agora mesmo. Ó, tem vídeo no YouTube que o cantor estava cantando, ele morreu no púlpito. Cantando. Puf. É tempo de se preparar, porque o Deus de amor, por enquanto Jesus ainda é o nosso advogado. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala assim, meus filhinhos, o apóstolo João, apóstolo do amor, escreveu assim, meus filhinhos, vocês não pecam não, tá bom? Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Então, esse negócio de pecar pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Mas enquanto nós estamos aqui nesse plano físico, vivo, a gente deve recorrer-se ao advogado. O Senhor me perdoa, tem misericórdia, errei de novo, eu quero melhorar, me ajuda. Aí ele vai, te renova, te levanta, e você confessa. Melhor confessar, né? Do que ficar encobrindo, né? Confessa e tal, e ele te renova de novo. Agora vai ter um dia que se eu ou você morrer no pecado, aí já não tem mais saída para a gente. Só nos resta se encontrar com o justo juiz. E ele, nesse dia, não vai ter misericórdia. Ele vai lançar todos que não estão com seu nome no livro da vida, no lago de fogo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E eu encerro aqui. Você já se perguntou alguma vez por que existe o tal do lago de fogo?
só foi preparado para o diabo e os seus anjos. Isso está lá em Mateus capítulo 25. Só foi, o lago de fogo só existe porque o Deus de juízo preparou um juízo para os demônios, e é para eles o lugar lá. Mas para aqueles que recusarem a Cristo, o Evangelho e a sua graça, e morrendo sem crer nesse Salvador, sem dar crédito ao Senhor, e sem obedecer a sua palavra, que é a Escritura, a Bíblia, morre, não é salvo, e aí vai para o lago de fogo também. Vai junto com os demônios, tudo. Diga comigo assim: eu não vou para lá. Eu também não vou não. Nós vamos para a glória, né? Tem alguém no nosso meio aqui que você ainda não é... Estou muito feliz aqui pela família que veio. Glória a Deus. Foi uma mensagem, hoje vocês veio aqui logo no dia da mensagem dura. Oh, meu Deus do céu. Mas você sabia que um dia Jesus pregou a mensagem tão dura que o apóstolo Pedro, que estava andando com Jesus, falou: Senhor, essa pregação que o Senhor pregou aí, tá... O pessoal foi todo mundo embora. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Você não vai também. Vai também, vai. Ô Senhor, mas essa mensagem foi muito dura que o Senhor pregou. O povo foi tudo embora aqui. Ah, o povo foi embora? Vai também. Aí Pedro falou assim: Senhor, sabe uma coisa? Sabe por que eu não vou? Porque eu já compreendi. A quem irei? Gente, olha só a palavra de Pedro. A quem irei? Se só tu tem o quê? Palavra de quê? De vida eterna. O plano é vida, o negócio é vida eterna. Tá bom? Eu queria perguntar esta noite: você sabia que às vezes o pregador, aonde você for, qualquer lugar que você for, o pregador vai falar: quem quer aceitar hoje o Evangelho, aceitar Jesus? E aí tem alguém que fala assim: ah, mas por que eu tenho que ir lá a público? Tem que levantar a mão no meio de todo mundo para falar que eu estou aceitando Jesus? É simples. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele foi exposto a essa humilhação, todo machucado, ensanguentado, a público. Então, não custa nada vir a público e dizer: eu reconheço que eu preciso de Jesus, que Ele é o meu Salvador. Eu queria perguntar esta noite: tem alguém aqui no nosso meio que, ouvindo a pregação da palavra do Senhor, se você de repente você afastou, ainda não aceitou a Cristo, o Evangelho, você quer tomar essa decisão essa noite? Todo mundo aqui já é. Tem alguém que, digo assim, não crente, porque crente todo mundo crê. Quem não é cristão, levanta a mão. Só quem não é cristão. O John. Todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui é crente? Então essa mensagem deve ser para alguém. Está todo mundo firme com Jesus aqui? Eita, glória a Deus. Então tá abençoado em nome de Jesus. Tem alguém aqui que de repente se afastou, quer voltar hoje? Tem alguém aqui? Tá tudo bem? Então tá bom. Mas se você que ouviu a pregação da palavra do Senhor, aí pelo nosso canal no YouTube, você pode aceitar Jesus onde você está aí mesmo. É fácil, é só dobrar o joelho, pede perdão, volta-se para Deus. Jesus te perdoa, faz de você uma nova criatura e ainda leva você para viver eternamente com Ele lá no céu. Amém, meus irmãos?